O nome dela significa aquela que te leva aos seus objetivos. É para ela que você pode pedir todo tipo de riqueza material, prosperidade, abundância, pedir para que os seus negócios se expandam, para que você consiga o que você quer. Ela é a deusa da fertilidade, da beleza e do poder real também. E o nome dela é Lakshmi, até hoje uma das deusas mais adoradas na Índia. Meu nome é Cássia Bar, sou doutora em arqueologia, especialista em representações simbólicas e você está no canal Natureza Simbólica e Aroma Espiritual. Essa deusa, ela aparece desde tempos muito antigos. Alguns dos registros mais antigos que a gente tem escritos estão no Rig Veda, que são escritos importantes para as religiões hindus, onde ela era chamada de Shri. Depois ela aparece em vários outros textos importantes para o hinduísmo, como por exemplo o Mahabharata, o Ramayana, tá também nos Puranas. Nos Puranas a gente também vai ver que aquela pessoa que canta um hino para Lakshmi, adorando Lakshmi todos os dias, nunca vai ficar pobre. Não só para o hinduísmo ela foi e é muito importante até hoje, mas também a gente vai ver que ela aparece em alguns templos jainistas também, que é uma outra religião lá na Índia, e até mesmo em algumas formas do budismo, no Tibete, no Nepal, no sudeste da Ásia, como a deusa Vasudhara ou a Tara Amarela. Elas têm muitas similaridades entre si, inclusive na iconografia, então acredita-se que essa Tara Amarela seja uma contraparte da deusa Lakshmi. A arqueologia também vai dizer pra gente que imagens de Lakshmi eram muito comuns em moedas, claro, afinal de contas, ela é a deusa da riqueza, né? Então a gente vai ter, datando de mais ou menos 270 antes da Era Comum, 230, diversas moedas com a imagem dessa deusa, tanto na Índia quanto no Sri Lanka. E também uma coisa bastante interessante, né? Bastante intrigante, que é uma imagem de Lakshmi, que data mais ou menos de 300 antes da Era Comum, que foi encontrada em Pompeia. Isso mesmo, Pompeia, aquela cidade do Império Romano que foi destruída pelo Vesúvio, que mostra que os romanos tinham uma rota de comércio com a Índia e que traziam de lá bens de prestígio e acharam por bem trazer a deusa da riqueza. Por que não? Não é mesmo? Não só Roma mantinha esse contato com a Índia, mas também a Grécia teve vários entrepostos na Índia, afinal de contas, Alexandre o Grande foi até lá, o que é incrível, né? E rolou até, em uma certa época, uma identificação de Lakshmi com Afrodite. Então, às vezes, a gente vê umas imagens que foram feitas nesses locais, nesses entrepostos gregos na Índia. Não tem nada a ver com a imagem de Lakshmi na Índia, mas que mostra essa mistura que ocorreu ali também. Mas, voltando para a Índia, né? Para a gente conseguir entender quem é Lakshmi, a gente tem que conseguir entender dois conceitos importantes, pelo menos. A Tridevi e a Trimurti. A Trimurti é composta pelos três principais, vamos dizer assim, deuses que a gente tem nas vertentes do hinduísmo, que são Vishnu, Brahma e Shiva. E a Tridevi, nós temos as deusas que são consortes desses deuses, que são Lakshmi, Parvati e Sarasvati. A Trimurti, ou seja, Vishnu, Brahma e Shiva, são deuses ou facetas da divindade, de uma grande divindade, que é uma divindade única que se chama Brahman, mas que vai aparecer como muitas divindades, que têm suas mitologias, que conversam umas com as outras, etc. A Trimurti, ela vai representar a criação, a preservação e a destruição, que são princípios fundamentais do universo. Então, a criação é de Brahma, a preservação é de Vishnu e a destruição é de Shiva, porque tudo que nasce precisa morrer e nascer novamente, porque, afinal de contas, no hinduísmo a gente tem a crença na reencarnação, e sim, até mesmo os deuses reencarnam e tiveram muitas reencarnações, como Vishnu. Teve diversas reencarnações. Vishnu, o preservador, aquele que mantém, aquele que cuida, é o consorte de Lakshmi. Então, Lakshmi vai ter
esse papel da preservação, da manutenção do que existe junto com Vishnu. E para entender como surgiu Lakshmi, a gente tem que entender como surgiu Vishnu. Então, existem, como eu falei, vários textos, né? Em cada um desses textos a gente vai ter algumas ideias diferentes da criação, de como foram as coisas. Nos Puranas, a gente vai ver, por exemplo, que Vishnu nasceu de um grande ovo cósmico, então criou todas as coisas. Outros textos vão dizer que Brahman sempre existiu e que ele simplesmente se manifestou em Vishnu, Brahma e Shiva para que o universo fosse criado, que isso sempre existiu, então não houve um momento cósmico de nascimento. E outra que é bastante interessante vai dizer que antes de tudo ser criado, havia Vishnu, que estava deitado sobre uma grande serpente que pode ter 5 cabeças ou 1000 cabeças, dependendo do conto. Aí ele estava deitado sobre essa serpente, boiando no grande oceano de leite. Então, assim, não existia nada, mas já tinha tudo isso. E ele estava lá boiando, né, numa boa, e de repente um som vindo, não se sabe também de onde, acordou o Vishnu. Existem muitas cosmogonias, né, histórias de como o mundo criou, que falam do som, até mesmo as histórias judaico-cristãs, né, que dizem que Deus cria pela fala, né, que ele nomeia as coisas. Então, isso também está presente em várias outras religiões muito antigas também, essa ideia do som como sendo algo criador. E esse som que surge do nada, na verdade, ele é o todo ao mesmo tempo, porque ele é o som do Om, o som da criação. Então, do seu umbigo, ou seja, do seu centro criador, do seu chakra umbilical, que é o nosso chakra da criação, da expansão, do poder, do nosso poder no mundo, vai sair um fio com uma flor de lótus, e em cima dessa flor de lótus vai estar Brahma, que é o Criador. Então, Vishnu criou o Criador, segundo essa versão. E aí, Brahma divide essa flor de lótus, em primeiro lugar, em 3 reinos, que é a terra, os céus e o que seria a morada dos deuses, ou o paraíso, ou o mundo astral, como vocês queiram chamar, e começa a criar todas as coisas no mundo. E Lakshmi? Bem, alguns textos vão dizer que antes de Lakshmi ser Lakshmi, ela já tinha tido uma outra reencarnação, uma primeira reencarnação, como uma filha de um grande sábio, que era o Brigham. Mas, de qualquer forma, todas as encarnações que Lakshmi vai ter e que Vishnu vai ter, eles vão ser consorte um do outro, porque eles representam uma contraparte, 2 polos, ativo e receptivo, mantenedor e criador ao mesmo tempo, que são representados por esse par, por esse casal, por a união dos dois é que vai dar para a gente toda a prosperidade espiritual e material. E manter isso no universo, né? Manter isso com a gente. Então, tem uma história sobre o nascimento de Lakshmi como Lakshmi, que alguns consideram que é a primeira vez que ela aparece, e outros textos seria a segunda vez que ela aparece no universo, porque ela já tinha tido uma encarnação antes. Mas, de qualquer forma, a versão é gigantesca. Então, eu vou resumir bem resumido, tá? Para quem conhece a história, vai ver que eu estou resumindo bastante. Aliás, tudo que a gente vai falar de histórias, de mitologias das religiões hindus, elas são extremamente detalhadas, enormes, gigantescas. Não sei se você já assistiu algum filme indiano de algumas desses grandes épicos, por exemplo, Mahabharata ou qualquer coisa assim. No Netflix tem, às vezes, esses filmes com essas versões da religião hindu. E eles são gigantescos, eles têm muitas horas, às vezes eles têm muitos capítulos, porque, de fato, gente, é muito, muito detalhado. Eles gostam muito de contar histórias e tudo tem um porquê, tudo de onde veio, como é que veio e de onde foi. Então, vou resumir bastante, tá bom? Deus Indra
um dia, ele ganhou uma guirlanda de presente de um sábio e ele fez pouco caso meio que dessa guirlanda, assim. Aconteceu uma situação meio desagradável ali. E o sábio entendeu que ele não tinha gostado muito da guirlanda e tal. E aí o sábio amaldiçoou não só Indra, mas todos os deuses, tirando o vigor de todos os deuses. Porque sim, na mitologia hindu isso é capaz de acontecer, tá? Um sábio pode fazer isso. E aí, bom, passaram-se anos, né? Porque é sempre assim, passa-se anos, acontece um monte de coisa. Eles, os deuses desesperados, porque os asuras, que são considerados, vamos dizer assim, os demônios, não perderam o poder. Então eles iam conseguir conquistar tudo e conquistar cada vez mais coisas, porque os deuses não estavam lá para parar isso, né? E aí o Indra foi pedir ajuda para Brahma, e aí Brahma falou, olha, eu acho melhor a gente falar com Vishnu, aí foi falar com Vishnu, aí Vishnu falou assim, olha, o único jeito da gente resolver isso aí é a gente conseguir o Amrita. Amrita é como se fosse para nós aqui no Ocidente, que conhecemos as mitologias gregas, a ambrosia, o alimento dos deuses. Então, quem comesse o Amrita tornaria-se imortal, tornaria-se poderoso, e assim os deuses iam ganhar de novo o seu poder. Só que, para conseguir esse Amrita, vocês vão ter que fazer um negócio, porque esse Amrita está embaixo desse oceano de leite gigantesco aqui, que eu estou deitada em cima da minha serpente, e a gente vai ter que simplesmente bater esse oceano como se fosse uma batedeira, tanto que o episódio se chama Batedura do Oceano, para conseguir fazer que tudo saia de lá, né? Então a gente vai... Qual que é a ideia? Olha só. A gente vai pegar uma montanha bem grande, a gente vai pegar o rei das serpentes, que é a maior serpente que existe, né? Essa aqui que eu tô deitada não, que dá licença que eu tô deitado aqui. A gente vai enrolar essa serpente nessa montanha e vai ficar uma galera do lado, uma galera do outro. A gente vai puxar um do lado, um do outro e aquele negócio vai começar a bater como se fosse uma batedeira, vai levantar o oceano, a gente vai conseguir ver o que tá lá embaixo, vai conseguir tirar. Só que para fazer isso, não tem Deus suficiente. Então a gente vai ter que convencer os asuras, ou seja, os demônios, a fazerem isso também junto com a gente. Aí você fala, mas a gente justamente quer o Amrita aí pra gente conseguir fazer com que os demônios não tenham tanto poder. Porque assim, se eles pegarem uma Amrita também, se pedir pra eles ajudarem, eles pegarem uma Amrita também, o que vai acontecer? Não, pode deixar, que eles não vão pegar, a gente vai... Uma enganadinha ali nos asuras pra eles ajudarem, né? Tudo bem. Claro que aconteceu 1 milhão de coisas durante essa batedura do oceano, que eu não vou dizer aqui, vou chegar logo na parte de Lakshmi. E começou a sair de tudo dentro desse oceano. Todo tipo de coisa mais maravilhosa. Então saíram o cavalo de Indra, o cavalo branco de Indra, elefantes, dançarinas sagradas, a deusa do vinho e em uma belíssima flor de lótus, segurando também uma flor de lótus, nasce Lakshmi. E quando ela surgiu num esplendor tão grande, tão magnífico, que todos os deuses pararam, os asuras pararam para vê-la. Ela era realmente algo incrível e louvaram, né, essa aparição, pediram, Deus Indra foi lá e pediu, olha, nunca mais nos deixe, fique com a gente sempre, né, nos trazendo toda essa prosperidade. A própria personificação do rio Ganges, que é a deusa Ganga, foi lá banhá-la, os elefantes sagrados foram banhá-la, enfim. E assim nasceu Lakshmi, trazendo toda a prosperidade e se tornando a consorte de Vishnu. E como eu disse, os deuses reencarnam. Eles têm avatares aqui na Terra. E toda vez que Vishnu encarnava, Lakshmi encarnava também como um avatar diferente. Eu vou ler aqui porque eu não sei todos os nomes, mas também, de qualquer forma, vou dizer só alguns nomes, porque Vishnu teve muitas encarnações, né? Vou dizer algumas das mais importantes, vamos dizer assim, das mais conhecidas. Então, quando ele reencarna como Vamana, ela encarna como Padma, Parashurama, Dharani, Rama, Sita. Rama é uma divindade que é considerada uma das encarnações de Vishnu. O deus Rama é muito adorado na Índia, né? Então, Rama e Sita é um casal que a gente vê bastante representado na Índia. E Krishna e Radha. Krishna também é uma divindade que é considerada uma reencarnação de Vishnu.
Então, sempre ali essa união do masculino e do feminino como o princípio criador de tudo e mantenedor de tudo. Eu mencionei para vocês que existe uma vertente do hinduísmo que se chama Shaktismo. No Shaktismo, a grande entidade criadora de tudo, né, que para as outras vertentes é o Brahman, na verdade, para o Shaktismo é a deusa. Então, é da deusa que saem todas as suas facetas, masculinas e femininas. Deuses como Shiva, Brahma e deuses como Lakshmi, Parvati. No Shaktismo, geralmente Parvati é a deusa mais adorada, né? Parvati é a consorte de Shiva, o destruidor. E ela tem facetas como Durga, Kali, que são muito adoradas, mas também são muito adoradas as outras facetas da deusa, que são Sarasvati, a consorte de Brahma, e Lakshmi, claro, a consorte de Vishnu. E aí, dentro disso, a gente vai ver que Lakshmi, por si só, tem também 8 manifestações. Então, como é que é isso? É mais ou menos como aqui no Ocidente, a gente tem a Virgem Maria, que é uma só, mãe de Jesus, mas a gente tem Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora disso, daquilo, de tudo que existe Nossa Senhora. É uma grande quantidade de Nossa Senhoras. A gente vai rezar para uma ou para outra, dependente do que a gente quer. Mas ela é uma só, ela é mãe de Jesus. Aqui é a mesma coisa. Lakshmi é uma só, ela é a consorte de Vishnu. Mas ela tem 8 manifestações. E aí, cada uma dessas manifestações vai ter uma iconografia própria. Acho que eu não preciso dizer o nome de todas aqui. Mas, enfim, tem, por exemplo, a de Lakshmi, que seria aquela que entende, que conhece, que nos ajuda a obter os nossos objetivos. Dana Lakshmi, que é aquela que vai dar o dinheiro, a riqueza. Eu tenho certeza que vocês vão marcar o nome dessa, Dana Lakshmi. Gaja Lakshmi, que é aquela que vai trazer a prosperidade dos animais e também a prosperidade ligada ao poder real, porque os elefantes são ligados ao poder real. Porque, claro, ter elefantes não era algo barato, manter elefantes e ter elefantes não era algo barato, então era algo reservado às castas superiores. Então, o elefante, ele é ligado ao poder real. Independente dessas 8 Lakshmis terem cada uma sua iconografia, carregar coisas diferentes, ser representadas de formas diferentes, Lakshmi, de uma forma geral, é representada principalmente sob uma flor de lótus, porque, afinal de contas, ela nasceu da flor de lótus, né? Então, a flor de lótus, ela deu, quando Vishnu estava lá deitado na cobra de 1 milhão de cabeças, e deu origem a Brahma, que deu origem a tudo, Brahma saiu de uma flor de lótus, e essa flor de lótus saiu do umbigo dele, dessa força criadora, né? A flor de lótus, ela significa esse poder de criação, mas não é qualquer poder, é um poder muito puro, muito especial. Porque a flor de lótus verdadeira, ela nasce no lodo, ela nasce na água, na lama. E ela sai dessa lama e abre uma flor magnífica. Então, entende-se isso como da sujeira, daquilo que é confuso, daquilo que talvez não seja o nosso melhor, pode nascer algo puro e incrível, como uma flor de lótus. E ela representa, então, esse poder da criação, esse poder da pureza. E Lakshmi está, então, sobre essa flor maravilhosa, ainda segura, geralmente, uma flor de lótus, como se ela pudesse dar para a gente esse poder de pureza, de criação, dessa prosperidade, que não é só a prosperidade material, que é a prosperidade que ela traz muito também, mas que é uma prosperidade espiritual também, que é representada pela flor de lótus, né? Muitas vezes nós vemos a deusa Lakshmi também acompanhada por 2 elefantes ou mais elefantes, um de cada lado, jorrando água sobre ela, né, com a tromba, né? Esses elefantes, eles aparecem principalmente nessas imagens de Gaja Lakshmi, né, que é a protetora dos animais. Mas, como eu falei para vocês, o elefante, ele é também uma representação do poder real, né? Então, ela é também protetora disso. Os elefantes representam uma grande quantidade de bênçãos, eles são muito bem vistos, né, no hinduísmo. Eles representam força, eles são aqueles que destroem os obstáculos, eles estão representados em um deus, que é Ganesha, né? Tem uma cabeça de elefante que tem todas essas características incríveis do elefante, a sabedoria, o amor, a prosperidade. E são muito ligados à prosperidade, estão jogando essas águas sobre Lakshmi, porque acreditava-se, né, em uma lenda antiga, que antes os elefantes voavam
e eles passavam nas nuvens e causavam as chuvas. E as chuvas são aquelas que vão causar a fertilidade dos nossos campos. Além do elefante, outros animais aparecem junto de Lakshmi. Os deuses hindus, eles têm montarias, que geralmente são animais, e essas montarias representam qualidades deles, né? Uma das montarias mais comuns de Lakshmi é a coruja. A coruja que simboliza a sabedoria, né? Assim como também na Grécia ela simbolizava a sabedoria, né? Estava junto com o deus Atena, por exemplo. Aqui também. Mas a coruja, apesar dela representar a sabedoria, ela também tem uma certa conotação negativa para alguns povos ali da Índia. Inclusive, já temos aqui no canal o vídeo da coruja, tá bem legal. Vai assistir que vocês vão entender um pouquinho melhor. Por ela ser uma criatura da noite, por a gente sempre ter medo da noite, né? Nós humanos não enxergamos bem à noite, a coruja enxerga. Então, a gente meio que... Ela dá uns gritos, né? Às vezes que são meio assustadores para nós. Então, a gente tem também algumas associações negativas com a coruja. Nessa associação negativa, a coruja não simbolizaria a sabedoria de Lakshmi. Foi minha cachorra que tossiu, tá? Mas sim Lakshmi montando sobre algo que seria ruim para nós, que é uma sabedoria usada para o mal, por exemplo, porque à noite andam, por exemplo, os ladrões, que também são muito espertos e tal, e Lakshmi nos protegeria disso. Também alguns textos dizem que, na verdade, essa coruja seria sua irmã gêmea, a Lakshmi, porque sim, ela tem uma irmã gêmea. Lakshmi e a Lakshmi. Enquanto Lakshmi significa riqueza, abundância, prosperidade, esse A na frente seria um não. Então, a Lakshmi seria a pobreza, a miséria, as faltas, né, de tudo, as dificuldades. E Lakshmi teria surgido, né, desse oceano, da batedura do oceano, como eu falei para vocês, e a irmã também. A Lakshmi teria surgido. Enquanto Lakshmi nasceu segurando a Amrita, que é essa... Aliás, eu acho que eu não falei isso, né? Mas ela nasceu também segurando a Amrita, que é essa ambrosia, né? Essa comida que os deuses queriam tanto, que vai dar para nós a imortalidade, né? Ou seja, a fazer com que a gente atinja a nossa iluminação, né? Algo muito importante, a Amrita. E ela aparece segurando essa Amrita em muitas de suas representações, né? Mas enquanto ela nasceu segurando essa Amrita, a irmã nasceu segurando um veneno. E esse veneno é o contrário, então, de tudo que a Amrita faz, né? Enquanto a Amrita dá um monte de coisa boa pra gente, esse veneno vai trazer tudo de ruim, né? Todas as desgraças. Então, ela estaria montada sobre a irmã. É muito interessante, eu estive na Índia e pude ver que em diversos comércios, na frente, é colocado um fiozinho assim com várias pimentas, uma oferenda, que é uma oferenda para a Lakshmi. Porque a Lakshmi gosta de pimenta, então a Lakshmi, que é a pobreza, vai lá ver que foi adorada, que tá tudo bem, aquelas pessoas estão fazendo o seu papel de dar algo que ela gosta e ela não vai entrar no negócio deles. Então a pobreza não vai entrar. E aí lá dentro pode ser que tenha um altar para Lakshmi, que é a riqueza, porque a riqueza sim pode entrar. Inclusive há uma lenda que diz que um mercador ali estava passeando e encontrou Lakshmi e a Lakshmi, as duas juntas, que estavam discutindo quem que era a mais bonita. E aí ele falou, meu Deus, é agora, né? Tem sempre isso, né? Que nem o julgamento de Paris lá na Grécia, que teve que decidir quem que era a deusa mais bonita, a Afrodite e a Atena ou era, e se ferrou porque escolheu uma e as outras ficaram atrás dele, mas esse foi muito mais esperto, que ele pensou, não, vou fazer o seguinte. É o seguinte, a Lakshmi é mais bonita quando ela tá de costas, indo embora. E a Lakshmi é mais bonita quando ela tá indo de frente, quando ela tá vindo. Ou seja, ele resolveu o problema dele. Porque ele disse, quando a riqueza tá vindo, ela é mais linda e mais bonita. Quando a pobreza tá indo embora, ela é mais linda e mais bonita. Então esse aí foi muito mais inteligente que o Paris, né? Se deu muito bem.
Outras pessoas vão dizer que essa coruja, voltando na coruja, seria o próprio Vishnu, seu marido, porque existem alguns textos que falam dos grandes olhos sábios de Vishnu e seriam comparáveis a uma coruja. Alguns sacerdotes, vamos dizer assim, sábios, né, que passam esses ensinamentos lá na Índia que são mais machistas, não gostam dessa explicação, obviamente, né, que ela está montada sobre o marido. Mas, enfim. Em alguns períodos da história da Índia, também a gente vai ver Lakshmi montada sobre um leão ou sobre um tigre, mas a deusa que aparece mais montada sobre leão e tigre, na verdade, é Durga, que é uma faceta de Parvati, mas de qualquer forma ela aparece também. E às vezes a gente também vai ver ela montada sobre Garuda, que é um ser metade homem, metade pássaro, meio misturado assim, um ser mítico, que também serve de montaria para a deusa. Claro que ela vai aparecer também sempre segurando jarro de ouro ou sentada em muitas moedas de ouro, porque ela é também a deusa da prosperidade, né? Então essa questão das moedas de ouro vão estar também bastante ligadas à imagem dela. E também há uma fruta muito interessante que ela segura. Na verdade, ela pode segurar várias frutas diferentes. Mas tem uma delas que é mais especial, que aparece mais, vamos dizer assim. Essa fruta é a bilva, que é uma espécie de marmelo, que é uma fruta que ela não é boa de comer, mas ela tem várias propriedades medicinais. Ela é considerada uma fruta sagrada, então é como se Lakshmi estivesse dando pra gente também essa prosperidade da saúde também com essa fruta, né? E quando ela tá oferecendo essas coisas pra gente, né, às vezes ela é representada com mais de um braço. Quando ela é representada junto a Vishnu, né, que é seu consorte, geralmente ela tem só 2 braços, ele também, que é para representar esse casal, né, divino. Quando ela é representada nos templos, geralmente ela tem 4 braços, mas ela pode ser representada também com 8 ou 18 braços. E aí, cada um desses braços vai segurar um atributo que ela é capaz de nos dar, né? Então, além de todos esses atributos de fertilidade, por exemplo, essa que tem 18 braços, segura muitas armas, porque ela é aquela que nos leva ao nosso objetivo, então ela segura um arco e flecha. E ela é a esposa do mantenedor, de Vishnu, então as armas também como proteção, mantendo as nossas riquezas, né? Nossa prosperidade. Mas é mais comum que ela tenha 4 braços. E aí é mais comum, quando ela tem 4 braços, que ela segure essa bilva, que é essa fruta, a Padma, ou Padme, que é a flor de lótus, que ela segure a Amrita, que é esse néctar dos deuses, e que ela segure a Shankha, que é uma concha pela qual eles fazem som, né? Eles sopram essa concha, e o som que sai dessa concha também afasta o mal. Além dela ter todos esses braços e atributos, ela também pode ser representada de muitas cores, né? Muitas não, algumas. Ela pode ser representada preta, né? Totalmente negra. E aí ela é associada à esposa de Vishnu, porque Vishnu é também conhecido como aquele da cor preta, aquele da pele preta. Às vezes ele é representado com um azul bem escuro ou com um azul acinzentado ou mesmo preto. Ela pode ser representada com a pele dourada, que é essa coisa do ouro, né, da prosperidade, com a pele branca, que é ligada à pureza, e com a pele rosada, que é ligada a todo o amor e carinho que essa grande mãe Lakshmi tem por todos nós. Além de todos esses símbolos que a deusa traz nas suas mãos, a gente tem também a questão de quando ela está nos templos, geralmente ela é representada com 4 braços e que muitas divindades hindus são representadas com 4 braços. E isso não é à toa. Cada um desses braços, além do que eles carregam, por si só eles têm um significado. Eles são ligados a 4 aspectos importantes que nós devemos observar na nossa vida segundo o hinduísmo, que são o Dharma, o Kama, o Artha e o Moksha, ou Moksha. Então, o Artha, ele está ligado à nossa riqueza e à nossa prosperidade material. Então, eles entendem que, sim, nós podemos ser prósperos, nós podemos ser ricos, não tem aquela coisa de apologia à pobreza aqui não. Aliás, né, tem a Lakshmi, que a gente manda para fora do nosso negócio, certo? Então, a gente não tem aqui aquela ideia cristã de os pobres vão herdar o paraíso, não sei o que, não tem nada disso aqui. Aqui é para ser rico mesmo, porque o universo é rico, o universo é múltiplo e os deuses querem que nós possamos usufruir dessa prosperidade. Então, esse seria o Artha.
Então, o Artha, ele está ligado à segurança, à busca de um trabalho, para o nosso sustento, para o sustento da nossa família, mas os textos também vão dizer para a gente que não pode ser uma coisa egoísta. Por exemplo, eu ganhar dinheiro para eu ganhar dinheiro porque eu quero ser rico e acabou. Não, é eu ganhar dinheiro através de um trabalho e esse trabalho trazer algo bom para a sociedade. Então, a riqueza não é só para mim, a riqueza é para toda a sociedade, certo? Depois nós temos o Kama. O Kama é o desejo, o prazer pelo gozo da vida. Então, uma vez que a gente tem o Artha, que é a nossa prosperidade material, a gente pode aproveitar a nossa vida, certo? Afinal de contas, a gente tem que ficar correndo atrás do dinheiro o tempo todo, a gente não tem paz, todo mundo sabe disso, né? Quem precisa ficar trabalhando sem parar, porque às vezes está com problema financeiro, etc., não tem paz, né? A gente não consegue ter paz. Ou a gente, às vezes, tem que trabalhar tanto que a gente não consegue nem ter um final de semana para aproveitar, porque a gente está trabalhando também no final de semana. Então, nos textos vão nos dizer que é também importante a gente ter esse momento de aproveitar a vida. Então, é certo que a gente tenha riqueza para nos manter, que essa riqueza venha de uma forma ética, e é certo que a gente aproveite essa vida também, que a gente tenha desejos. Aqui a gente vai ver uma coisa diferente do que a gente vê no budismo, né? Que vai falar dos desejos de uma forma bastante negativa, né? São os desejos que deixam a gente preso aqui nessa terra, que não deixam a gente evoluir, que não deixam a gente sair da roda samsara. Aqui ele fala que não, tudo bem, desde que esses desejos sejam desejos que não vão fazer mal a ninguém, nem a você, sendo que o grande criador, o Brahman, ele teve o desejo de se tornar Brahma, Vishnu e Shiva para criar tudo, você também tem direito de ter desejos, desde que esses desejos, enfim, não façam com que você se perca, sejam saudáveis para você, certo? E o Dharma significa a verdade, o nosso caminho, a nossa essência. Então, agir conforme a nossa essência de uma forma ética seria como se fosse um caminho mesmo que a gente tem que seguir, o propósito que a gente tem como alma seria o nosso Dharma, né? Sempre de uma forma ética. E aí o Moksha, ele é a libertação da ignorância, do sofrimento, da morte e da obrigação de renascer, tá? Então, uma vez que a gente tem o Moksha, a gente não precisa mais ficar nessa roda de samsara e renascendo e reencarnando, a gente pode já se iluminar. Eu gostaria de falar para vocês muitas coisas sobre Lakshmi e eu vou falar uma última coisa que é muito interessante sobre ela. Mas se você viu esse vídeo até aqui, por favor, deixe o seu like para mim, deixe um comentário, pode ser um coraçãozinho. Isso ajuda muito o engajamento dos nossos vídeos, ajuda a manter esse canal. Vou convidar vocês a conhecerem os cursos que a gente tem no Aroma Espiritual. Aqui no link da bio vocês vão encontrar a Jornada dos Animais de Poder, que é uma jornada muito interessante para o autoconhecimento. Vocês vão conhecer outros cursos também, como o curso de enfleiragem caseira, que é um curso que ensina a fazer perfumes com as flores do seu jardim, que é coisa mais próspera que isso, mais ligado a Lakshmi que isso. Só não dá para fazer com flor de lótus, porque a gente não tem aqui, né? Mas, enfim, é algo realmente muito ligado à imagem da deusa como um todo, a gente poder fazer um perfume com uma flor do nosso jardim é muito próspero. Então, ajudem a manter o canal, certo? Mas, para terminar, de qualquer forma, eu vou terminar com o Yantra de Lakshmi, que é para a gente terminar muito próspero esse vídeo, observando esse Yantra. O que é o Yantra? O Yantra é essa imagem que vocês estão vendo aí, uma imagem como essa, uma imagem que não é figurativa, é uma imagem geométrica, né, como se fosse uma mandala, que representa todo o poder de uma divindade. Então, esse é o Yantra de Lakshmi. E quando a gente medita sobre o Yantra de Lakshmi, quando a gente se concentra sobre esse Yantra, a gente está recebendo todas as bênçãos dessa deusa. Então, toda a prosperidade, os nossos objetivos sendo atingidos, toda a riqueza, toda a fertilidade de Lakshmi. Então, que a gente fique nessa energia hoje, dessa grande prosperidade. Deixe o seu like para eu ter prosperidade também, tá bom? Um abraço e até um próximo vídeo.